Aí você deve estar se perguntando, o que é FGTS? Por que o FGTS? É o seguinte, antigamente tinha a estabilidade decenal. O que é que ocorria? O funcionário estava ali, trabalhando na empresa e tal. Aí decidiu o empregador demitir o funcionário. Às vezes não tinha dinheiro para pagar, era uma incerteza. Aí, em outra situação, o falecimento da empresa. A empresa faliu e, consequentemente, vai ter que demitir o funcionário. Aí não tinha dinheiro para pagar, tal, esse negócio tudo. Aí foi criado o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Graças a Deus. Aí, o que é que ocorre? Todo mês, está lá, o empregador tem a obrigação. Não estou pensando que é FGTS, não, é porque o empregado é bonzinho, não vou dar, não. É uma obrigação. Para nós que somos empregados, é uma obrigação o empregador todo mês está lá, pagando o FGTS. Que aí, quando for posteriormente, por uma demissão, por falência da empresa, ou seja, por esses fatores que eu vou explicar ainda, aí a gente tem direito ao FGTS. Ou seja, o FGTS veio para melhorar, porque o da estabilidade decenal era bom, mas não quanto o FGTS, que melhorou muito. Quem tem direito ao FGTS? Bom, é muito importante para nós que um dia nós vamos ser empregados de alguém, ou alguém aqui já é, outro dia nós podemos ser empregadores também. E é de muita importância a gente saber. Quem tem direito são os trabalhadores que têm os contratos assinados, regidos pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Pronto, o empregado está assinado uma empresa pelo regime da CLT. Então, automaticamente, se a admissão dele foi hoje, dia 18 de 5 do 11, a data da opção do FGTS dele já começa a partir de hoje. No momento que ele é admitido na empresa, já é automaticamente a opção do FGTS dele. Já tem na carteira de trabalho, tem assim, opção, FGTS. No dia que você é admitido, você já tem lá para optar a opção. Aí, quem tem mais direito? Atletas profissionais. Você pode dizer, mas eu sou empregado, não sei o quê. É da vida dele. Mas também, aqueles trabalhadores rurais que trabalham só nos tempos das colheitas, cana-de-açúcar, soja, ou seja, algumas atividades de colheitas que são em prazo um ano, não é constante, entendeu? Só um ano. Pode também. Ele também pode optar pelo regime do FGTS. Empregada doméstica. Aí você pode dizer, não, mas minha casa não é empresa, não sei o quê. Mas se for o empregador pode sim contribuir para o FGTS da empregada doméstica. Aí tem, suponhamos uma empresa, um diretor, o diretor pode também ser contribuinte do FGTS. Ou seja, é um leque grande, né, de pessoas que contribuem com o FGTS, que vão ter seus direitos e suas vantagens posteriormente. Forma de pagamento. Quem paga? Quem paga é o empregador ou o tomador de serviço. Você trabalha numa empresa X, a empresa é responsável por todo mês estar ali pagando seu FGTS. Quando paga? O pagamento é realizado todo dia 7 do mês. Aí você fala assim, não, se o dia 7 cair no sábado, então vai pagar na segunda. Não, se pega domingo. Aí você antecipa. Todo dia 7 do mês, tem um boleto, eu vou mostrar a vocês. Você tem que, o empregador tem que falar e depositar. Aí, aonde paga? Geralmente, tradicionalmente, paga na agência da Caixa ou banco conveniado, um boletinho. Você paga lá e automaticamente a Caixa já envia para a sua conta. Vou mostrar o boleto aqui a vocês. Bom, eu não botei no slide porque é PDF. Aqui, ó. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Isso aqui é uma guia que a empresa todo mês tira no Conectividade Social, que tem. Aqui eu botei um exemplo fictício. Aqui é Gil Farma, Comércio, Tolex e Medicamentos Limitados. Aí, a remuneração, R$2.011,23. Isso aqui é o total do salário que ele paga para o funcionário. Aí, ele tem 2 trabalhadores. Aqui, liga. Ó, pode ver até aqui, ó, data da validade, 7 de 4 mil. Todo dia 7 do mês, ele tem que ir lá para pagar.
ficar no sábado e domingo aí, até fica como eu já fiz. Aí vamos lá. Total a recolher, 160,89. Você já está perguntando de onde vem esse valor? Vou já explicar. Aqui a segunda via, o código de barra está. Vou explicar de onde vem esse valor de 160,89. Porque assim, o empregador não vai. Pronto, o empregador lá tem 2 funcionários. Um ganha tanto, outro ganha tanto. Aí ele não vai gastar tempo em tirar 8% de um e lá no banco depositar. Com a tecnologia, com tudo, ficou bem mais fácil isso. Porque com um boleto só, um pagamento só, ele já paga e o valor recolhido já vai diretamente para a conta do funcionário. Aí vamos lá. Ó, a remuneração é o preço que o empregador paga por mês a todos os seus funcionários. Ali poderia ser 3 trabalhadores, enfim, dependendo da empresa. Ó, 2.000. Essa aqui é a remuneração que o empregador contribui para o seu funcionário. Contribui não, dá para o funcionário. Desse valor aqui é tirado 8%. Tirado não. O empregador tem por obrigação do salário bruto do empregado pagar 8% de FGTS. Isso aqui vai dar. Dá 170,89. Ou seja, 8% da remuneração ele paga lá. Aí você está perguntando, todo mundo tem direito a esses 8% todo mês? Sim, empregado sim. Quando for menor aprendiz, não é 8% não, é 2% que o menor aprendiz recebe por mês. Ok? Empregador, quanto? Dia 7, dia 11, geralmente a gente da caixa, então, banco conveniado. Qual é o valor depositado? O valor depositado é 8%, como eu já disse a vocês, em cima da remuneração. Como conferir se os depósitos estão satisfeitos? Botei até um pouquinho ali para ilustrar, porque é de forma uma poupança que você tem, né? Ele está ajustando lá e pronto. Já tem uma conta, nada mais, nada menos, vai ter um extrato de FGTS. Aí você faz, onde é que eu tenho esse extrato? Se a cada 2 meses você recebe na sua residência o extrato do FGTS, quanto você tem, correção, saldo e etc. Você não recebeu, e você isso aqui, vai na caixa com comprovante de residência lá tal, e vê tudo direitinho. Você pode também solicitar o extrato no site da Caixa. Você que tiver o site da Caixa, ou então no 0800. Aí você sabe lá se o empregador está lá, contribuir. Porque aquela dia pode chegar e o empregador não pagar, né? Você está sendo penalizado. Aí você pode recorrer à delegacia de trabalhista e aí começa o processo. As contas sem rendimento, você faz, não, ele está só depositando tanto, pronto, se todo mês ele deposita R$ 100, no final do ano eu vou ter quanto? 1.200. Não é bem assim. As contas de FGTS têm essa vantagem também. Ela tem rendimento. Ou seja, a cada mês tem uma correção monetária. Se tem lá R$ 100, no mês vai incidir uma correção monetária sobre ela. Se no outro mês tem 202, vai incidir e assim vai. Fora que ao ano tem 3% de os juros de 3% ao ano. Aí vou mostrar para vocês o rendimento aqui no conta, no extrato. Extrato de conta de fundo de garantia, FGTS. Isso aqui você recebe na sua casa a cada 2 meses, ou então você solicita no site, ou através de você. Aqui, ó, esse é o trabalhador, Ademir Pereira Ademir. Lembra que isso aqui é fictício, tá bom? Tem. Aí a empresa Rogério Galdinho, aí aqui. Taxa de juros, 3%. Como eu falei a vocês, 3% ao ano e mais correção monetária mensalmente. Aí, ó. Vocês podem ver aqui como eu disse a vocês, ó. Data da admissão, 1 de 9 de 2010. Quando foi que ele começou a
no registro do FGTS, no dia da admissão, 1/9/2010. Então, dá para opção, isso aqui tem na carteira de trabalho. Aí vamos lá. Saldo anterior, ele não tinha nada. R$0. Ou seja, o primeiro emprego, então ele já tinha resgatado tudo, ou seja, começou do zero, a conta dele está zerada. Então, o seu primeiro emprego, essas coisas. Aí, setembro de 2010. Setembro de 2010, ele trabalhou lá, como você viu, 1/9. Trabalhou, aí pronto. Quando é no dia 7 de outubro, o empregador chega lá e recolhe aquele valor. Aí aqui, ó, R$44, setembro de 2010. Aí não vai ser só isso. Por quê? Porque, ó, teve um crédito de juros de atualização monetária, de 12 centavos. Ou seja, a atualização monetária é pouco e tal, não sei o quê, mas em si, não é só o valor. Aí, ó, tá aqui tá o saldo todinho, ó, tá vendo? Você pode perceber que se você somar só esses 44 que o empregador toma, que o empregador recolhe todo mês, não ia dar aquele valor não. Aquele valor ali já está acrescido de atualização monetária. E anualmente tem um juro de 3%, como eu falei a vocês. Quando e como sacar o FGTS? Você pode olhar assim, o empregador está lá todos mês assim. Não, não é bem assim não. Tem as regras para o saque, a conta é sua, o dinheiro é seu, está no seu nome, mas não é com o dinheiro do bolso que a gente faz o que quer não. A gente tem as restrições para o saque. Dentro do você justa causa. Eu estou trabalhando numa empresa X, né? Então, bem lá. Aí, de repente, o empregador está demitido. Aí, eu estou sem muito dinheiro, estou sem alguma coisa. Aí, pega a revisão de contrato, que vai estar lá, todinha, homologo no sindicato, ou então no Ministério do Trabalho, vai depender do prazo, e chega na caixa, aí, a pedido de documentos, ou seja, um processo burocrático todinho, e consigo resgatar o FGTS. Temos o contrato por prazo determinado. Eu fui contratado para trabalhar na empresa X, você está começando hoje, você vai sair tal dia. É determinado. Quando terminar também, eu tenho direito a sacar o FGTS. Falência ou fechamento de matriz filial, etc. Vamos supor que eu trabalho aqui na McDonald's do shopping. É uma filial, sabe? Aí essa empresa vai à falência. É muito difícil, né? Aí pronto. Aí tem as matrizes, tem outras filiais, essa vai à falência. Se ocorrer se a falência dessa empresa, consequentemente, ocorrer a minha demissão, eu vou ter direito. Mesmo que as outras filiais não venham à falência, mesmo que a matriz não venha à falência, mas se eu trabalho numa filial e ela vem à falência, aí eu tenho direito, porque isso vai gerar o quê? Rescisão de contrato da minha pessoa. Aí, nesses tempos de chuva agora, a gente tem muita coisa, muita calamidade pública, muita coisa, chega da pena, né? Pronto, nesses casos, se o governo federal decretar uma portaria, eu posso, aí, de novo, uma pilha de documentos, chego na caixa, ó, minha morada, minha casa, assim, assado, uma ventania ou chuvas, aí eu chego na caixa, agora tem que o governo federal coisar uma portaria. A portaria do governo federal, eu chego lá e tudo. Falecimento do trabalhador. Vai pensar que ele vai ressuscitar e vai lá resgatar. Seus dependentes vão lá na Caixa Econômica com os respectivos documentos e podem sim sacar esse dinheiro. Idade igual ou superior a 70 anos também pode sacar o FGTS que tenha acumulado. Aí, doenças viais, câncer ou outra doença terminal. Aí, pronto, eu tenho um amigo que é médico, ele vai me liberar uma mensagem e vou lá e ressacar. Não é bem assim não. Todo o processo tem que ser atestado, tem que ter o exame histopatológico, tem que ter o carimbo do médico, credenciado do CRM, ou seja, registro da medicina, assinatura do médico. Ou seja, tem que fazer o processo burocrático todinho, se você ou seus dependentes tiver AIDS, câncer, uma doença terminal, e você tem o direito a sacar o FGTS. Aí, pronto. Vamos supor que eu sou trabalhador e não tenho minha casa própria, eu moro de aluguel. Aí, o dinheiro que tiver acumulado lá, eu posso usá-lo para adquirir minha casa própria. Aí tem as restrições, o prazo e etc.
Aí, pronto, vamos supor em outra situação, eu já tenho a minha casa própria, só que ela é financiada pelos financiamentos habitacionais. Aí faltam tantas parcelas para me quitar. Aí eu posso sim pegar o valor que está no meu FGTS para ir ou liquidar o contrato todo, ou ir descontando, ou tem suas restrições, mas você pode usar ele também para dar mais do financiamento da Caixa. Essa é a nossa equipe. Fernando, Charles, Mário e Alfredo. Está na guitarra. Mas vocês têm alguma dúvida com o FGTS? Já sabe agora, quando for trabalhar no emprego, que tem o direito, que tem que acompanhar. Já sabe que quando forem empregadores, futuramente, tiver seus escritórios, tiver seus funcionários, vai ter que ir lá para todo mês pagando o FGTS dos funcionários. Já sabem tudo. Tem mais alguma dúvida? Se eu equivoquei em alguma parte, vocês me corrijam. Tem alguma dúvida? Eu vou passar só para a Mário complementar uma parte de estabilidade e decedal. Só para concluir o trabalho, eu acho que ficou bem claro para vocês que regime de estabilidade era foi um regime criado, cujo objetivo era manter o empregado no trabalho, para evitar o desemprego no país.